Gente, é o seguinte, de execução penal é muito difícil falar porque a lei de execução penal ela existe como lei, mas a realidade do sistema penal é totalmente diferente. Então nós temos uma lei dizendo como tem que ser a prisão e uma prisão na realidade totalmente diferente da lei. E quando eu digo que toda prisão no Brasil é ilegal, é porque toda prisão no Brasil, qualquer prisão no Brasil, deixa de cumprir o que manda a lei. E a gente está colocando pessoas na prisão, pessoas que cometeram crime. O que é cometer crime? Não é violar a lei? Quer dizer, a pessoa que violou a lei numa prisão que viola a lei. Esse é o grande absurdo do direito. Eu penso que hoje a gente vê o judiciário e critica o judiciário por um monte de arbitrariedade ou descumprimento da própria lei, mas tudo isso começou justamente com o descaso social para com a prisão. Porque se o juiz pode prender uma pessoa numa prisão absolutamente legal, ele pode tudo. Pode marcar audiência a hora que ele quiser, pode desmarcar audiência, pode mandar intimar o cara 2, 3 vezes, pode fazer condução coercitiva, pode aceitar delação premiada com o cara preso, pode fazer qualquer coisa. Essa base do sistema jurídico penal, que é a prisão, totalmente ilegal, permite com que o judiciário possa tudo. Então, quando a gente vai estudar execução penal, a gente vai estudar a execução penal do caos. Execução penal do caos quando a gente tem um juiz supremo, absoluto, que pode tudo. Porque se pode botar na prisão, só não pode soltar. Soltar é que é perigoso. Soltar é muito perigoso. Eu vou dar uns conceitos básicos de execução penal para depois eu falar da minha dissertação de mestrado, que foi justamente uma crítica ao ideal de ressocialização. Sim, a ideia de ressocialização é uma ideia que encarcera. Não é uma ideia boa. O judiciário não, ele usa aquele negócio de ressocialização para manter pessoas presas. Vou falar sobre isso depois. O que eu quero dizer agora é dos princípios. Primeiro, a lei de execução penal em nenhum momento disse que o fim da pena era o fim de ressocializar. Ela diz só, no artigo 1º, que o fim da pena é a harmônica integração social do apenado. Ele não usou a palavra ressocialização, usou simplesmente harmônica integração social do apenado. A harmônica integração social do apenado é que toda lei, todo o ordenamento de execução penal, ele deve permitir isso, não impor isso. Porque o princípio principal da execução penal deve ser a legalidade. Certo? A legalidade. E aí é que a coisa pega, porque se não há pena sem lei, o princípio da legalidade, não há crime nem pena sem lei. Se não há pena sem lei, como é que pode ter uma pena sem lei? Porque essa pena que a gente está executando no sistema penitenciário brasileiro não está na lei. Então nós temos, na lei de execução penal, ela foi construída, tá? Artigo 1º, harmônica integração social. Aí ela criou alguns estabelecimentos penais. Cadeia pública, penitenciária, colônia.
agrícola ou industrial, caso do albergado. Além da cadeia pública, teria um centro de triagem, que não existe em canto nenhum, não funciona em canto nenhum, então quase não falo, mas também está na lei. Teria esses estabelecimentos penais. O cara preso, provisório, ficaria na cadeia pública, é o que a lei fala. Então, quando a gente... CDP. CDP não tem lei nenhuma. Só foi criado CDP. São Paulo é CDP que chama, né? Centro de Detenção. Não existe isso na lei. Isso é simplesmente uma invenção. CDP. O estabelecimento penal de preso provisório pela lei se chama cadeia pública. Tá? CDP é uma invenção, uma nomenclatura administrativa que o Estado de São Paulo resolveu dar, e outros estados, inclusive o Amazonas, também está dando, mas não existe na lei isso. Porque preso provisório tem que ficar em cadeia pública, preso de regime fechado em penitenciária, regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial, caso do albergado, regime aberto. Essa é a lei 7.210 de 84. Certo? Então, o sistema penitenciário é tão caótico, tão absurdamente ilegal, que as pessoas vão criando até estabelecimento penal. Lá em Manaus tem uma penitenciária chamada unidade prisional. Unidade prisional. O que é unidade prisional? Não é nada. Sabe por que deram esse nome? Porque o governo tinha dado verba. Tinha dado verba para construir uma cadeia, para construir uma penitenciária. E eles não tinham necessidade de uma penitenciária, tinham necessidade de mais uma cadeia pública. Então, se eles botassem o nome cadeia pública, a verba não viria para o Estado. Eles pegaram e inventaram o nome unidade prisional, a verba veio e transformaram a unidade prisional numa cadeia pública. Você vê como tudo é feito nas coxas. Então, o sistema penitenciário, a base dele é essa. E ele adotou como regra de execução penal o sistema progressivo de cumprimento da pena. Vejam bem, pessoal, vocês estão se preparando para fazer concurso. Então, eu vou evitar, tá? As minhas críticas aqui vão ser sempre em base na legislação, em base na situação real, mas eu vou evitar fazer especulações filosóficas sobre pena, porque o mais importante para vocês é entender da legislação, entender do direito em si. Esse sistema progressivo de cumprimento da pena, basicamente, está no artigo 112. Ele seria assim, quando a lei foi promulgada, tá? Quando essa lei foi promulgada, em 84. O cara com um sexto de pena e bom comportamento, iria para o regime posterior, certo? Tá lá, na lei está dizendo assim, o preso com um sexto do regime anterior e certidão de bom comportamento terá direito à progressão. Tá? A lei 8.072, sabe que lei é essa? Pois é. Veio criar um prazo diferente, tá? Dizendo que é 2/5
tá? do crime comum, do condenado a primeira vez e 3/5 do reincidente. Só que essa lei ela não começou com esse 2/5 e esse 3/5 de reincidente. Ela começou dizendo assim, a redação original da lei de crimes hediondos era essa: a pena será cumprida integralmente. Regime fechado. Só que o STF disse que isso era inconstitucional. Depois de passar mais de 10 anos mantendo essa inconstitucionalidade, o STF resolveu dizer que era inconstitucional. Logo depois que o STF disse que isso era inconstitucional, o legislador criou esse 2/5 e esse 3/5. Tá? Então, quer dizer, a estrutura da lei ficou deformada, tá? Ficou deformada em razão do legislador criar um prazo diferente. Porque existe um princípio que eu chamo de isonomia penitenciária, que é o seguinte: por que existe uma cadeia, existe uma penitenciária, existe uma colônia agrícola e existe uma casa do albergado de acordo com o regime? Por quê? Para que pessoas que estejam num regime jurídico, tá, tenham o mesmo tratamento. Pessoas que vivem sob o mesmo teto têm que ter o mesmo tratamento. Nós não podemos pegar o cara do semiaberto, misturar junto com o cara do fechado, junto da cadeia pública, botar todo mundo no estabelecimento, um ia ter direito de sair, outro não ia ter, outro não ia ter. Quer dizer, ia ser a maior zona, maior do que já está. Então, quer dizer, existe um princípio esse da isonomia penitenciária, que todo mundo sob o mesmo teto deve estar submetido ao mesmo regime jurídico, porque o regime é um regime de vida. Quer dizer, o cara está preso, então tem que ter um regime de como ele vai viver naquela situação de privação de liberdade. Por isso que tem regime fechado, semiaberto e cadeia. Por isso que tem penitenciária e estabelecimento penal para cada regime jurídico, de preso provisório, ou de regime fechado, ou de semiaberto. Quer dizer, são regimes jurídicos com locais diferentes. Só que quando o legislador, e isso ele já tinha feito aqui, quando o legislador criou 2/5 do fechado, ele acabou violando esse princípio. Porque hoje a gente tem um cara condenado por crime hediondo na mesma penitenciária do cara condenado por crime comum. Quer dizer, são regimes jurídicos diferentes na mesma penitenciária, na mesma cadeia pública. Mas o Supremo Tribunal Federal até hoje não se manifestou sobre isso. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o regime integralmente fechado, disse que a progressão de regime, o sistema progressivo de cumprimento da pena, fazia parte do princípio da individualização da pena, que é o seguinte: o princípio da individualização da pena, que está na Constituição Federal, a pena será individualizada e tal, não sei o quê, seria legislativo, princípio da individualização legislativo, quando o legislador estabelece a pena de tanto a tanto, de 5 a 10 anos. Já estou individualizando a pena, de 5 a 10. Isso é a individualização legislativa da pena. Judicial, quando o juiz julga uma pena de 5 a 10, ele estabelece uma pena
entre 5 a 10. Então, se ele estabelecer 7 anos, já individualizou a pena em 7 anos. E o executivo? Que seria a progressão. Por que a progressão? Porque se duas pessoas que estão na mesma cela e têm a pena igual, tá? Uma de 7 anos, a outra de 7 anos, e uma xinga o agente penitenciário, briga com o outro, não sei o que, tá com o celular, tá com não sei o que, e o outro não, o outro cumpre a pena direito, trata todo mundo com urbanidade, vai pro culto, tal, não sei o que, aquele negócio todo. Esses dois não podem cumprir a pena igual. Então, quer dizer, um tem bom comportamento, o outro não tem. Então, o que tem bom comportamento vai cumprir a pena de uma forma, e o que não tem bom comportamento vai... Isso é tudo princípio da lei, tá, pessoal, que eu estou falando. Não que eu acredite que isso funcione na prática, porque, na verdade, o pior é o que está com bom comportamento lá. Né? Que é o cara que nunca vai ter problema, que é o que está mandando, o que está fazendo os outros assumirem as coisas, mas tudo bem. Esse é o princípio da lei. Certo? Então o princípio da individualização executiva da pena seria o sistema progressivo de cumprimento da pena. Quer dizer, uns têm direito à progressão e outros não, de acordo com o comportamento. Então, eu vou individualizando a pena para cada um. Entendeu? Então, quando o legislador disse que a pena será cumprida integralmente em regime fechado, o Supremo falou que isso estava vedando a individualização da pena. Está vedando a individualização da pena, é inconstitucional. Tá? Mas, ao mesmo tempo, quando o legislador aumentou para 2/5, 3/5, acaba violando também o princípio da individualização da pena, porque se antes era 1/6 do fechado para o semiaberto, 1/6 do semiaberto para o aberto, se eu cumprir 2/5 do fechado para o semiaberto e tiver que cumprir 2/5 do semiaberto para o aberto, eu não vou ter mais 2/5 para cumprir no aberto. Né? Não vai rolar, né? Então, quer dizer, está vedando também a individualização da pena, só que o pessoal não considera mais nem regime aberto pena. Quer dizer, o judiciário está atuando como... Engraçado que eu dei uma palestra agora no IBCCrim, de vez em quando eu podia ter falado isso que eu estou falando para você, mas tudo bem. Acaba vedando. E o 3/5, pior ainda. Porque se o cara cumprir 3/5 no fechado, 3/5 no fechado, não vai ter mais 3/5 para ele cumprir no semiaberto. Não vai ter nem aberto. Quer dizer, está vedando também a progressão de regime, o sistema progressivo. Por isso que eu, quando eu decido lá na Vara de Execução Penal da Amazônia, eu digo que esses 3/5, pelo menos esses 3/5 é incondicional. Eu não aplico 3/5. Eu digo que é incondicional. Porque é incondicional, porque não tem como ter 2 3/5. Né? 6/5 não dá. Né? Então eu digo que é inconstitucional esses 3/5. Ainda falando da lei de cruzes de onda, vejam bem, só eu que digo que esses 3/5 é inconstitucional. Eu não encontrei jurisprudência nesse sentido. Então, se foi fazer concurso, não digo isso, tá? Só estou dando aqui um exemplo, porque na verdade eu acho que a crítica ela é muito importante para a gente gravar as coisas que a gente está estudando, né? Então, esses 3/5 acaba sendo inconstitucional, porque se o CSTF julgou inconstitucional integralmente em regime fechado porque vedava a progressão, o 3/5 veda a progressão em regime. Né? Outra. Hã? O MP ele agrava muito dessa decisão? Até agrava, mas o que acontece? Quando o cara pede a progressão, a gente já tem tanto tempo de pena cumprida que eu dou, quando vai para o tribunal, quando volta, o cara já tem o 3/5.
Entendeu? Acaba que não prejudica muito. Pode pena. Mas aí como é que você vai falar? Progride como? O julgo inconstitucional e da progressão. Existe controle difuso da constitucionalidade. Não, é um pedido de progressão sem ter os 3/5. O Ministério Público diz que não tem direito à progressão porque não tem 3/5, e eu digo que o 3/5 tem constitucional e da progressão. E faço mais. Bem, a lei 11.343 de 2006, sabe, a lei de drogas, disse que o tráfico de drogas é o artigo 33, certo? Disse que no parágrafo 4º do 33, parágrafo 4º, o cara que não está envolvido com a organização criminosa e tal, é primário, né? Não tem antecedentes criminais, que pode ter a pena reduzida. Essa pena reduzida em razão do parágrafo 4º pode ser, por exemplo, uma pena de 1 ano, 2 anos, certo? Quando a lei de crimes hediondos mudou aqui para a progressão 2/5, ela tirou esse regime integralmente fechado e disse que o regime seria inicialmente fechado. Quer dizer, independentemente da pena ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, ia ser inicialmente regime fechado. A gente sabe pelo Código Penal, artigo 33 do Código Penal, que as penas até 4 anos, regime inicial é aberto. Certo? Até 8 anos, semiaberto. E acima de 8, fechado. Então o que o legislador da lei de crimes hediondos quis fazer? Dizer que, independentemente da quantidade de pena, o regime ia ser inicial fechado. Quer dizer, eu não estou mexendo na progressão. A progressão vai ser 2/5. Diz, olha a para do negócio, sabe? O negócio, o cara, quando é uma pena de 1 ano, mas tem que ficar 3/5 de 1 ano no fechado. Não faz sentido nenhum. Mas o Supremo Tribunal Federal veio e disse que isso aqui também é inconstitucional. Por que isso aqui também é inconstitucional? Porque eu não posso individualizar a pena na questão do regime inicial. E aí, esse pessoal do parágrafo 4º, porque nenhum outro crime hediondo tem a possibilidade de ter uma pena tão baixa. Só o tráfico. Esse tráfico do parágrafo 4º. Então, hoje, o juiz que aplica uma pena 1 ano, 2 anos, inclusive o STF veio mais. Veio dizer que é possível aplicar, inclusive, pena alternativa. As penas restritivas de direito do artigo 44 do Código Penal. Até a pena alternativa pode aplicar. Quer dizer, o STF afastou a possibilidade de, em alguns julgados, inclusive diz que não pode ser considerado crime hediondo, um crime de tão baixa potencialidade ofensiva, parágrafo 4º do 33. Bem, e aí o que eu faço? Tudo bem, eu aplico. Quando o juiz não concede regime semiaberto e não justifica, eu até mudo para regime semiaberto ou aberto, dependendo da pena, mas eu não devia ter apagado isso. Mas qual é a minha interpretação? Porque o artigo 33, caput, qual é o limite mínimo da pena do artigo 33, caput? 5 anos a 15.
Então, sem ser o parágrafo 4º, o cara já pode ter uma pena abaixo de 8 anos. E aí o que eu digo? Se o Código Penal disse que a pena até 8 anos era semiaberto, acima de 8 anos era fechado, então ele estabeleceu um limite de qualidade de pena, eu digo que uma pena abaixo de 8 anos não pode ser considerada crime hediondo, porque poderia, inclusive, ser aplicado o regime semiaberto. Como pode ser crime hediondo, o crime mais grave do ordenamento jurídico, uma pena que se aplica ao regime semiaberto? Que poderia se aplicar ao regime semiaberto. E aí, então, todo o artigo 33, com a pena até 8 anos, eu dou progressão com 1/6. Eu digo que é incondicional em 2/5 e dou progressão com 1/6. Isso é interpretação minha. Tá? Que eu acho que é lógica, porque a lógica do Código Penal é as penas mais graves serem as penas acima de 8 anos, que são as que têm regime fechado obrigatório. Eu não posso considerar crime hediondo, que é o crime mais grave do ordenamento jurídico, um crime ao qual, mesmo que o juiz tenha aplicado o regime fechado, poderia ter sido aplicado o regime semiaberto. Entenderam? Quer dizer, se poderia ter sido aplicado o regime semiaberto, porque a quantidade da pena é uma pena que poderia levar ao semiaberto, esse crime não pode ser considerado hediondo para fim de obrigar o cara a cumprir 2/5. Então, penas até 8 anos, todas eu dou progressão, com 1/6. E também, mesmo que a pena seja acima de 8 anos, eu só considero os 2/5 do fechado para o semiaberto. Do semiaberto para o aberto eu considero 1/6, porque se eu considerar 2/5 de novo, o cara não vai ter a progressão durante todos os sistemas. Bem, essa é a base da execução penal. Sistema progressivo da execução penal. Além da progressão de regime, a lei de execução penal tem o livramento condicional. E é um erro muito grande não, mas conceitual, achar que o livramento condicional é uma fase do sistema progressivo de cumprimento da pena. O livramento condicional não é uma fase do sistema progressivo de cumprimento da pena. O livramento condicional é uma medida penal alternativa. Tanto é que isso aí até a jurisprudência entende, tá? Tanto é que não é necessário o cumprimento de pena em regime anterior para a pessoa poder ter o livramento condicional. Pode ter até do fechado direto para o livramento condicional. Essa é a jurisprudência majoritária. O que os tribunais vêm entendendo até hoje com relação à progressão de regime? Como o artigo 112 diz lá que o cara tem que cumprir 1/6 no regime anterior, no regime anterior, vamos ver uma hipótese aqui. O cara é condenado a 8 anos. 6 anos para ficar mais fácil a conta. 6 anos de regime fechado. 6 anos fechado. Passou 3 anos aguardando julgamento. Ora, pessoal, o cara já cumpriu metade da pena. Ele já cumpriu 3/6 da pena, não dá para cumprir 1/6 para ir para o semiaberto. Sabe o que os tribunais dizem? Que ele não pode ir para o regime aberto, porque ele não cumpriu 1/6 do regime anterior, que era o semiaberto. Exatamente. Ele ainda bota o nome em latino, para parecer que é científico. Não pode ir para o per saltum. Né? Sabe, uma coisa absurda, porque é um negócio lógico. Para poder vedar o direito do cara, tem tudo que é nome latino possível. Entendeu?
que nem remissão. O cara, eu já falar sobre ela, o cara tem direito ao trabalho, tem direito à remissão, quer trabalhar 3 dias e diminuir um dia da pena. O cara não tem trabalho, não dão trabalho para ele, e ele direito dele trabalho, remir. Aí tu vai falar, não, se ele não teve trabalho, então ele tem direito a remir. Não, isso não pode. Isso é remissão ficta. Isso é logo um nome bonito. Ficta. Quer dizer, a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública tem um monte de garantia, um monte de privilégio. Juiz tem 2 meses de férias por ano, 2/3 de gratificação de férias por ano, um monte de gratificação, auxílio moradia. Ninguém chama isso de auxílio ficto. É auxílio real. É real, né? Quer dizer, então quer dizer, para vedar o direito. E outra coisa, chamam de benefício. Chama o direito do cara de benefício. Por que chama de direito de benefício? Para não dar. Porque benefício é uma coisa que eu dou, se eu quero, se eu não quero, aquela. Né? Estou te dando aqui um benefício. Tá? Você sai satisfeito com esse benefício. Quando se eu chamar de direito, o cara vai poder exigir. Direito é direito, benefício é benefício. Justamente para poder ele não exigir o direito dele, chama de benefício. Mas é direito. Então o cara tinha direito de 1/6 para o regime semiaberto e 1/6 para o regime aberto. Mas eu não dou, porque a lei está dizendo regime anterior. Aqui eu sou bem positivista. Né? É muito fácil escolher onde eu vou ser positivista e onde eu não vou ser. Né? Quando é para vedar, restringir direito de execução penal, o judiciário é bem positivista. Quando não tem nada no positivismo para poder vedar direito, eu invento. E esse é o exemplo do exame criminológico que eu vou falar agora. Quer dizer, na origem do artigo 112, dizia que era 1/6 para o semiaberto, 1/6 para o aberto e bom comportamento, e parecer da Comissão Técnica de Classificação, que era a comissão que fazia o exame criminológico. E muita gente confunde, eu vou tentar explicar rapidamente para vocês o que é isso. Depois eu volto para o livramento condicional aqui que eu não terminei. Tá? Mas primeiro eu vou... Hã? É que dá um pouco de confusão do livramento condicional para o regime aberto. Sim, eu vou já... Muito perto. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Tá? O livramento condicional é uma medida penal alternativa. Se você tiver tempo, esse regime anterior que pede para progressão não pede para o livramento condicional. Não. Então eu posso ter livramento condicional no fechado, por exemplo. Esse atendimento porque ele disse que se no regime anterior tem que ter progressão, quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, você não pode ir para o regime aberto, mas pode ir para o livramento condicional. E quando você tenta interpretar a lei dentro do caos, acaba acontecendo esses distúrbios. Mas vamos lá, o exame criminológico, depois eu volto para o livramento condicional. Eu não me lembro a data de direito da lei que extinguiu o exame criminológico, mas o artigo 112 dizia que era 1/6, bom comportamento, exame e parecer. O legislador pensou assim: o cara é condenado, o cara é preso, ou é condenado sem ser preso, ele vai para o centro de triagem. Centro de triagem e classificação. Não, aqui vai confundir com a CTC, Comissão Técnica de Classificação. Centro de triagem. Nesse centro de triagem, como a lei diz, todo estabelecimento penal tem que ter uma comissão técnica de classificação. Nesse centro de triagem, ele iria fazer um exame criminológico. Essa era a ideia do legislador. Desse centro de triagem, de acordo com capacidade de compreensão, nível de estudo, idade, os interesses deles, o objetivo deles, ele ia ser dividido nos estabelecimentos penais
Esse regime fechado tem só pessoas de nível superior, esse regime fechado tem pessoas que querem estudar isso. Olha a ideia que bonito que é. Né? E aí ele ia fazer um exame cronológico, que esse exame seria diz a exposição da lei de execução penal que teria como base o binômio delito-delinquente, analisar por que ele cometeu o crime e tal, isso aqui. Quando ele chegasse na penitenciária X, aqui ia ter outra comissão técnica de classificação. E essa comissão técnica de classificação ia fazer o parecer da progressão de regime. Quer dizer, ela ia avaliar se do exame cronológico, do tempo que ele ficou preso, ele teve evolução da tal tratamento penitenciário. Entendeu? Quer dizer, a ideia era essa. Quer dizer, ele ia ser preso, por centro de triagem, ia estabelecer o regime, ia fazer um exame cronológico, ele ia para a penitenciária. Na penitenciária, essa comissão técnica ia dar um parecer para saber se houve uma evolução de quando ele foi preso, do tempo que ele já tinha direito ao direito de progressão de regime. Essa era a ideia. Só que como não tem nem esse estabelecimento penal aqui, e muitas vezes não tinha nem CTC nos estabelecimentos penais, acabou sendo extinto esse exame. Mas quando tinha a CTC, essa CTC já fazia errado. Porque ela mesma fazia o exame cronológico e ela mesma dava o parecer, coisa errada, porque senão não sabe para nada. Se eu estou fazendo exame cronológico, como é que eu vou fazer o parecer? Mas era assim que funcionava antes. Porque estava como requisito, então tinha que ter o exame e o parecer como requisito. Mas não tinha centro de triagem, não tinha comissão de classificação fazendo o exame inicial. Então, chegava na penitenciária, a própria CTC da penitenciária fazia o exame e o parecer. Aí veio um grande secretário de administração penitenciária de São Paulo, Nagashi, que já tinha sido juiz, fez todo um lobby no Congresso para extinguir o exame cronológico. Extinguir o exame cronológico, e esse exame e esse parecer deixaram de ser requisito para a progressão de regime. Porque ele não tinha comissão em todos os estabelecimentos penais, que ele estava atrasando o direito do preso. E o sistema penitenciário de São Paulo superlotado. Só um parecer que foi extinto. E o exame também. O exame? O exame continua na lei como exame inicial, mas não como requisito. O exame inicial está no artigo 8º. Que nunca é feito, né? Nunca é feito esse exame, nunca é feito. Eu tenho do Brasil. O que o Judiciário fez? O STF autorizou o juiz a fazer o exame, mesmo uma lei dizendo que não é para fazer o exame. Quer dizer, não é questão que o exame não exista na lei. Tem uma lei dizendo que não é para o exame ser feito. O Judiciário faz. Quer dizer, um judiciário que pensa que está atuando em função da segurança pública, mantendo pessoas na prisão, quando, na verdade, a prisão só é mais criminosa, só aumenta a criminalidade, só piora a situação da criminalidade, e o judiciário atuando como um agente de segurança pública dentro da ideia equivocada de segurança pública, deixando pessoas presas, porque o exame cronológico só faz atrasar a vida do preso, e serve como argumento para o juiz indeferir um direito dele, que é o objetivo. Questão psicológica, questão tem casos de cara que diz, tem casos de cara que diz assim, não, ele não tem vínculo familiar. Tem vínculo familiar, a família é desestruturada, indefira a progressão. Aí o outro, não, ele tem vínculo familiar com um irmão criminoso, o outro irmão criminoso, indefira a progressão. Quer dizer, do jeito que vai, não vai. Na prática, o IP ainda pede, o juiz ainda manda fazer. Manda. Eu não mando. São meses. Principalmente quando o crime é grave. Eles falam, considerando... Por isso que eu digo, eu não sei para que serve o juiz da execução penal. Se o cara tem direito
a progressão de regime com um sexto e uma certidão de bom comportamento, que são dois requisitos objetivos na lei, na jurisprudência e na doutrina, vocês vão... Na lei não, porque ela não diz isso, mas na jurisprudência e na doutrina, vocês vão ver que a certidão de bom comportamento é um requisito subjetivo. Mas o que tem de subjetivo numa certidão? Porque a certidão de bom comportamento é de tempo, são dois requisitos objetivos. É subjetivo para o diretor que dá a certidão, mas para o juiz é dois requisitos objetivos. Para que precisa desse juiz? O juiz da execução penal acaba servindo só para atrapalhar o direito do preso, porque você já chega para lá, não, a certidão está atrasada, vai de outra, não sei o que e tal, só para retardar o direito do preso. Que seria simples, o próprio diretor pega, o cara tem tempo, tem um comportamento, manda para o semi-aberto. Mas o judiciário acaba travacando aquele negócio, aquela progressão de regime de direito do preso. Quer dizer, para atrapalhar. Na origem, o juiz da execução penal foi pensado para garantir uma isonomia de tratamento. Porque se eu boto o juiz da primeira vara criminal, da segunda vara criminal, da terceira vara, para julgar os direitos de execução penal, ia cada um julgar diferente, e pessoas sob o mesmo teto iam ter tratamento jurídico diferente. Então o juiz da execução penal foi pensado assim, para ter tratamento isonômico na execução penal. E ao mesmo tempo para garantir a imparcialidade do judiciário. Porque se eu coloco um juiz que já condenou, esse juiz já manifestou a sua posição com relação àquele crime. Então o juiz da execução penal ele não era mais nem para olhar. A gente tem o processo de execução diferente do processo de conhecimento. Porque a ideia do legislador é essa. O processo de conhecimento para onde o juiz está olhando no processo de conhecimento? Isso é que os pensadores da execução penal falam. Para onde o juiz no processo de conhecimento está olhando? Ele está olhando para o fato. O fato criminoso. O juiz do processo de execução, ele não pode mais olhar para o fato criminoso. Ele tem que olhar para frente, para quando o cara vai ser solto. O fato criminoso se transformou num crime, não numa pena. O fato criminoso agora é uma pena, ele não pode mais ser julgado pelo crime que ele cometeu. Isso é muito claro na época que o processo era físico para mim, porque muitas vezes o juiz da vara de conhecimento mandava o processo todo. E eu vi várias vezes o promotor dizer assim, não, tá vendo, não podemos dar progressão para esse cara. Por que não pode dar progressão? Crime bárbaro desse, olha aqui as fotos da vítima, o laudo, não sei o que, o sangue, não sei o que, ele via aquele negócio e queria pedir a progressão do cara. Quer dizer, o cara já tinha uma pena daquele fato. Quer dizer, exatamente, é o bis in idem. Quer dizer, se eu digo que ele não vai ter progressão de regime pelo fato criminoso que ele cometeu, que é muito bárbaro, eu estou julgando ele 2 vezes pelo mesmo fato. Na execução penal, eu só posso julgar pelo comportamento e pelo tempo. Entendeu? Se eu disser, não vou dar progressão porque o crime é bárbaro, eu estou julgando ele 2 vezes, porque o crime bárbaro já levou a uma pena. Essa pena é a cristalização daquele crime que ele cometeu. Entenderam isso? Então, quando eu peço o exame cronológico, nada mais é do que uma forma de eu impedir, negar o direito do cara, tornar subjetivo uma coisa que não era para ser subjetivo, violar o princípio da legalidade, que a pena tem que ser certa, clara, certo? Para poder a pessoa saber quanto tempo ela vai cumprir de sanção, coisa que ninguém sabe no sistema penal hoje em dia. Bem,